E me coube apresentar o tema acessos venosos e arteriais. Durante a apresentação, fiquei à vontade para interromper, para fazer perguntas, questionamentos. Se tiver algum problema técnico, também não tem problema, pode interromper, para a gente resolver da maneira mais rápida possível. Então, esse é um tema que acaba abrangendo várias áreas da medicina, né? Ela pega um pouquinho de terapia intensiva, ela pega um pouquinho de anestesiologia, pega também cirurgia geral, porque envolve a aplicação de procedimentos que são fundamentais para que o médico tenha um domínio mais seguro e maior sobre o corpo do paciente, né? E possa, principalmente em situações críticas, de emergência, ou situações muito particulares de doenças severas e contextos agudos, né? Possa oferecer um tratamento eficaz e rápido, né? Então, é fundamental, né? É fundamental que todo estudante de medicina ele aprenda ao longo da faculdade esses procedimentos e, seguindo depois a carreira como formado, ele saiba como aplicá-los e saiba principalmente também como indicá-los e também quando não indicá-los, né? Cada um deles, né? Quando contraindicá-los. Por incrível que pareça, o primeiro, essa prática de explorar o sistema venoso e arterial do ser humano ele não é tão recente assim. Os primeiros relatos de cateterização do sistema vascular eles datam lá do século XVIII, né? Quando eu tenho aqui na pesquisa Stephen Hales, né? Um dos primeiros relatos. Ele realizou a aferição direta da pressão arterial em animais, né? Arterial e venosa em animais a partir de uma cânula, na época uma cânula de latão. Introduziu no sistema em veias e artérias para fazer a aferição da pressão arterial. E aí já se encontra, aí nasceu aí da necessidade uma das principais indicações desse tipo de procedimento. É que você permitir uma monitorização, uma melhor monitorização de dados vitais e informações do paciente, né? Então, claro, naturalmente, ao longo do tempo, tanto os materiais quanto as técnicas foram se refinando, foram se tornando muito mais complexas, mas também muito mais seguras. João, Oi, você não está passando os slides, né? Não estou passando, isso é só minha introdução, desculpa. Tudo bem. Isso, perfeito. Ok, então, passando aqui eu gostaria de mostrar para vocês que eu vou tratar nessa apresentação de 4 tipos de acessos vasculares, né? Existem outros, né? Talvez sejam subtópicos desses acessos que eu vou falar aqui. Eu não vou falar para não se estender demais a nossa apresentação e não ficar difícil de aproveitar. No entanto, no material teórico eu descrevi com mais detalhes esses outros assuntos que eu não vou tratar aqui na apresentação. Então, eu vou falar aqui de acessos venosos periféricos, acesso arterial periférico, o acesso venoso central e, por último, a flebotomia. Então, nosso primeiro tópico, acesso venoso periférico. Quando a gente fala em acesso venoso periférico, nós vamos falar principalmente de 2 sistemas venosos. Aquele o formado dos membros superiores, que é formado pelas veias basílica e cefálica, e também o sistema venoso dos membros inferiores, que é formado principalmente pela veia dorsal, pelas veias safenas, né? Quando a gente vai indicar um acesso venoso periférico, a gente vai sempre preferir os membros superiores. Isso é o mais comum, isso é o mais rotineiro. Quando eles não forem possíveis, a gente vai indicar as alternativas, que é a veia dorsal do pé, como está escrito aqui, e as veias safenas. As principais indicações de um acesso venoso periférico são os 3 que estão aqui no nosso slide. O primeiro, a administração de drogas intravenosas. 2, a hidratação intravenosa. E 3, a transfusão de sangue ou hemocomponentes. Então, o acesso venoso periférico é o tipo de acesso mais comum no dia a dia do médico, né? E na rotina hospitalar. E a gente sempre vai acabar indicando para esses 3 tipos de
de necessidades, né? Administração de drogas, hidratação, transfusão de sangue e hemocomponentes. Eu trouxe aqui uma imagem para que a gente pudesse ilustrar ali o local em que é mais comum e mais indicado a gente fazer a punção para acesso venoso periférico no membro superior, que é bem ali na fossa cubital. Pode ser qualquer uma dessas veias que se encontram aqui, fazem parte do sistema venoso formado pela veia basílica, a veia cefálica, mas é mais comum pegar a veia cubital mediana, né, que se encontra ali indicada aqui pelo mouse, né. Quais contraindicações? Essa parte que acaba sendo muito importante para a gente conseguir sempre fazer uma indicação adequada e também evitar um acesso quando ele puder levar mais prejuízo do que benefício para o paciente. Então, naturalmente, quando o sítio de punção ele tiver qualquer grau de infecção, é contraindicado o acesso. Flebite, né, que é a inflamação da parede vascular, ela também está contraindicada, né? O vaso vai estar mais frágil, vai estar menos adequado ali, menos saudável para poder receber um catéter, né? Mesmo que pequeno, como o acesso venoso periférico. A esclerose venosa, naturalmente, um vaso, né, que tiver enrijecido, não vai estar adequado para fazer a punção. Queimaduras também, então isso é bem importante. Pacientes queimados, no local da queimadura, está contraindicado o acesso venoso periférico. Fístulas arteriovenosas, cirurgia no local da punção, natural, né? É lógico isso, porque senão não vai ser útil, vai ter que ser retirado do acesso venoso. E também infiltração venosa prévia no mesmo local da punção. Então isso também é bem importante. Quando a gente faz uma punção e por algum motivo ela é retirada, ela não funciona, é contraindicado, a princípio, a gente ficar repetindo no mesmo local, no mesmo sítio de punção. A gente vai ter que ir procurar uma outra veia, mesmo que próxima, ou em outro membro ainda, para poder fazer um novo acesso. Condições que dificultam o acesso venoso periférico, isso também bastante importante, porque a gente, às vezes, consegue prever, né, um acesso venoso difícil, e daí, nessas circunstâncias, até ir já direto para um outro tipo de acesso, para evitar que se demore, né, a gente conseguir acessar o sistema vascular do paciente. Então, observe, desidratação extrema, né, muito importante, porque vai ser, às vezes, muito difícil conseguir uma veia calibrosa num paciente que está desidratado, né. Choque pelo mesmo motivo. Na desidratação, a gente tem uma depressão de volume. No choque também, por motivos diferentes, mas também uma depressão de volume faz uma veia calibrosa, né, que esteja vasodilatada para conseguir introduzir adequadamente o catéter. Quimioterapia também, que acaba afetando ali a estrutura dos vasos sanguíneos, e também o abuso de drogas intravenosas, não somente às vezes pela punção repetitiva, né, que é feita pelas agulhas, que são usadas para a introdução da droga, mas também, dependendo da droga que ela é introduzida, pode causar ali um estado de vasoconstrição, né, sistêmico, né, e isso daí interferir na capacidade de acessar uma veia adequada. Condições que dificultam, né, também o acesso venoso periférico, né, levando em consideração isso, né, tanto as contraindicações, quanto as situações são difíceis, né, se eu tenho impossibilidade, né, por qualquer motivo, está contraindicado, ou está demorando demais, o paciente está difícil de acessar pelo acesso venoso periférico, nessas duas circunstâncias, eu vou partir para outros tipos de acesso. Primeiramente, o acesso venoso central, é o mais comum, a gente parte do acesso venoso periférico para o acesso venoso central. Mas também, em algumas circunstâncias, a gente pode abrir mão, se disponível, do acesso intraósseo. Quando a gente fala em pediatria, né, a gente acaba usando mais o acesso intraósseo, ele é mais respaldado para a pediatria. Mas também no adulto é possível. No material teórico, eu abro lá um item para acesso intraósseo, né, com mais detalhes a esse respeito. Complicações do acesso venoso periférico. Dor, né, o paciente pode ficar com dor. Hematoma, né, também com complicação possível, e extravasamento, né, essas três estão relacionadas. Às vezes o paciente tem hematoma, ele também tem dor, e às vezes o hematoma decorre de um extravasamento, né, então está tudo relacionado, né. A flebite, daí é uma complicação um pouco mais severa, né, inflamação na parede do vaso. A trombose, ainda também muito severo,
e ainda mais severo o embolismo, né? Então, trombosou o catéter e ainda com uma segunda complicação, embolizou ali aquele trombo, o trombo se tornou um êmbolo e acabou, às vezes, né, ocluindo ali o vaso que estava cateterizado, né? E ainda, possivelmente, uma lesão de nervo periférico, né? Essas complicações, elas ocorrem quando? Quando a gente acaba errando ali na aplicação do catéter, né? Ou seja, isso leva à conclusão de que uma técnica bem aplicada, com um método correto, uma pessoa experiente, isso vai ser evitado bastante a chance de a gente ter uma dessas complicações. Então, eu trouxe aqui um vídeo bem breve, ele é só um recorte, na verdade, de material produzido pelo New England Journal of Medicine, sobre acesso venoso periférico. Então, eles descrevem de maneira detalhada todos os procedimentos, informações, complicaçes, indicações do acesso venoso periférico. Eu quis apenas trazer um recorte para mostrar ele aplicando, né, o acesso venoso. Forearm vein is selected. Use your non-dominant hand to encircle the patient's arm. Place your thumb on the skin distal to the venipuncture site and pull down. Regardless of the venipuncture site, always maintain a firm grip on the patient's hand throughout the procedure. With your dominant hand, insert the metal needle bevel up at a 5 to 30 degree angle through the skin and into the vein. The angle used to approach the vein is dependent on the depth of the vein. A lesser angle is required for superficial vein. Do not insert the catheter too deeply, as this risks penetrating the far wall of the vein. When the catheter enters the vein lumen, watch for the initial flashback of blood, which will slowly fill the catheter chamber. Once the metal needle and plastic cannula are in the lumen, lower the catheter so that it is almost parallel to the skin. Hold the end of the catheter with the thumb and index finger of your dominant hand. Maintain tension on the vein and the skin, stabilize the needle, and carefully advance the catheter into the vein. When the catheter has entered the vein lumen completely, remove the tourniquet. To prevent blood loss from the open plastic cannula hub when the metal needle is removed, place direct pressure over the vein proximal to the end of the catheter, and place a gauze pad beneath the cannula hub. Remove the metal needle from the plastic cannula and place it in the sharps container. Never attempt to reinsert the metal needle into the plastic cannula. Doing so may shear off the plastic cannula, releasing it into the bloodstream, resulting in a possible embolus. Make sure that the Então, pessoal, aqui um vídeo bastante breve para a gente observar a técnica de aplicação do acesso venoso periférico, né? Essa última informação de jamais reintroduzir a agulha depois de retirado, né, acho muito importante, justamente para impedir ali que seja destacado, né, uma parte ali do material, né, do catéter, né, para que ele não seja embolizado, né, não se torne um êmbolo e acabe obstruindo ali uma parte da circulação, né. Então, passamos agora para o nosso próximo capítulo, que é o acesso arterial periférico. O acesso arterial periférico, ele tem algumas indicações. A principal delas é monitorização hemodinâmica. E o segundo é a coleta da gasometria arterial. Essas são as duas principais indicações para se realizar um acesso arterial periférico. A monitorização hemodinâmica e a gasometria arterial, elas são relacionadas com algumas informações que são super importantes para o médico, né? Na monitorização hemodinâmica, o que nós queremos? Principalmente, monitorar de maneira contínua a pressão arterial. Então, essa informação ela é muito importante em alguns contextos. Ela é muito importante no contexto, por exemplo, de infusão de drogas intravenosas que são tem um efeito sobre o coração, né? Me fugiu a palavra. Inotrópicas, né? Drogas inotrópicas em alguns contextos, por exemplo, quando a gente está falando em pacientes com arritmias, inclusive drogas antiarrítmicas, né? Ou drogas inotrópicas quando nós estamos falando em pacientes
estão com insuficiência cardíaca, ou quando estão em procedimentos de risco, né, para PCR e assim por diante. Além disso, a monitorização contínua da pressão arterial ela é também muito importante em alguns procedimentos cirúrgicos, principalmente cirurgias cardíacas e neurocirurgia. Então, esse é um procedimento que o anestesiologista ele realiza e que principalmente nesse tipo de cirurgia, né? Além de também ser, às vezes, uma informação importante na UTI, né, na terapia intensiva. Agora, a gasometria arterial ela vai fornecer para a gente principalmente 4 parâmetros. Existem muitos outros, né? Mas eu quis destacar apenas esses 4, porque às vezes são aqueles que a gente olha primeiro e que muitas vezes vão direcionar a nossa conduta, às vezes num paciente que está grave, né? É o pH, a pressão parcial de CO2, a pressão parcial de O2 e o bicarbonato, né? Principalmente para a gente identificar distúrbios ácido-básicos e também depois corrigi-los, né? Num paciente que numa cirurgia cardíaca, por exemplo, uma neurocirurgia, às vezes a gente precisa coletar várias gasometrias arteriais, né? Então, às vezes, introduzir um catéter, não somente para monitorização da pressão arterial, também serve, o mesmo catéter já nos auxilia fornecendo a gasometria arterial, né? Eu trouxe aqui a anatomia das 2 principais artérias que são utilizadas nesse tipo de procedimento, a artéria radial e a artéria femoral. A mais utilizada, a mais indicada também, nossa primeira opção vai ser, em geral, a artéria radial, né? Ela está relacionada a menos complicações, menos infecções, e por isso, e às vezes melhor, mais fácil acesso, né? Complicações relacionadas ao acesso arterial periférico, a gente precisa ficar atento a esses tipos de complicações. Prejuízo da circulação arterial distal, talvez sejam os principais, né? Levando à isquemia e necrose. Se essa é uma das principais complicações, a gente já vai entender também, de antemão, quais são as principais contraindicações, né? Eu vou falar mais para frente. Então, é importante que a gente investigue no paciente se a circulação distal ao sítio de punção arterial, ele é saudável. Ele consegue ser vascularizado, mesmo que aquela artéria que seja puncionada tenha algum tipo de complicação, seja obstruída, pré-obstruída principalmente, né? Ou se perca por qualquer outro motivo, né? Porque senão a gente vai causar isquemia e necrose. Por isso, um dos testes indicados é o teste de Allen. Isso quando a gente fala de cateterização da artéria radial. Eu vou passar aqui um vídeo bastante breve, de 1 minuto e 20 segundos, sobre realização do teste de Allen modificado. Project 12B. Perform a modified Allen's test. Information. Both the radial and ulnar arteries supply the hand with oxygenated blood. These arteries anastomose in the hand. In a small percentage of people, this dual blood supply is absent. The Allen's test is used to test the collateral blood supply to the hand, specifically the patency of the radial artery prior to radial arterial blood sampling or cannulation. Follow these steps to perform the modified Allen test. With the middle 2 or 3 fingers, not the thumb, locate the pulsing radial and the ulnar arteries of the palm side of the wrist. See illustration. Keep in mind that the ulnar artery is smaller and more difficult to locate. Ask the patient to make a tight clenching fist for about 30 seconds. Apply firm pressure over the ulnar and the radial arteries, occluding both of them. The hand is now open, and the palm and fingernails should appear blanched. The pressure over the ulnar artery is released, and the color should return within approximately 7 seconds. The Allen's test is negative when the normal color returns within plus or minus 7 seconds, indicating that the ulnar artery is patent and is able to maintain a sufficient blood flow to the hand, even if the radial artery is occluded. The Allen's test is positive when the normal color of the hand does not return within the specified time period, indicating that ulnar circulation is inadequate or non-existent. Então é isso, pessoal. Esse teste, como vocês observam, ele vai acabar concluindo se a artéria ulnar ela consegue vascularizar a mão e os dedos, né, de maneira adequada e independente da artéria radial, né?
caso, quando a gente fizer a punção da artéria radial, tenha qualquer uma dessas complicações. Vasoespasmo, obstrução ou perca a artéria radial por qualquer motivo, né? Infelizmente, a mensagem que eu tenho que dar é que ele não é um teste muito sensível e também não é muito específico. Ou seja, ele acaba não sendo assim 100% seguro. Não quer dizer que um teste é positivo, ou seja, um teste negativo, né? Ou seja, que a artéria ulnar consegue vascularizar e tal, quer dizer que se tiver qualquer problema na artéria radial, a artéria ulnar vai conseguir dar conta. Não é exatamente isso. Então, ele é até meio... a indicação dele, assim, é até meio relativa, assim. A literatura não coloca como um teste totalmente confiável e indicado, né? Para bater o martelo, assim, né? Mas ainda assim é um teste fácil, barato, rápido de fazer. E aí sempre, se você fizer o teste e a artéria ulnar não conseguir vascularizar, não quer dizer, não é um bater de martelo, né? De que as coisas vão dar errado. Mas é um grande preditivo, um importante preditivo de que talvez a chance de dar errado é grande. Então, já é, às vezes, para dar um passo atrás em escolher aquela artéria radial, né? Então, ele acaba tendo sua utilidade. Complicações, então, que a gente consegue já prever, né? Então, o principal deles é o vasoespasmo. Ele pode ocorrer quando a gente realiza a cateterização da artéria. E é importante dizer, se o vasoespasmo acontecer, o procedimento não vai dar certo, né? E a gente vai ter que retirar o catéter e a orientação é de que a gente não reproduza a cateterização no mesmo sítio. Então, se acontecer o vasoespasmo, eu vou tirar o catéter e vou para outra artéria radial. Ou, se eu já tentei as duas artérias radiais, eu vou para a artéria femoral para conseguir o acesso que eu preciso, né? Contraindicações. Infecção, lesão traumática distal, doença arterial e anticoagulantes. Então, a infecção, ela também é também faz parte lá do acesso venoso periférico. E a lesão traumática distal, por quê? Porque se eu tiver uma lesão, né, distal ao sítio de punção, já é uma região que ficou comprometida, né, a sua vascularização, pelo próprio trauma, né. Então, se eu ainda cateterizar a artéria radial ou qualquer outra artéria, né, eu ainda vou estar oferecendo mais risco de isquemia e necrose. E lá, a doença arterial. Qualquer doença arterial que envolva qualquer prejuízo da vascularização distal, né? Por exemplo, fenômeno de Raynaud, doença arterial periférica, ou qualquer outra condição, né? Talvez, se o médico tiver acesso a essa informação, uma aterosclerose importante, né? Assim por diante. Ou às vezes até uma anomalia de circulação, né? Que o paciente possa ter ali no braço. Os anticoagulantes, eles são uma contraindicação ativa. É super comum a gente observar, principalmente nos pacientes mais graves no hospital, o uso de anticoagulante. Né? Então, ele acaba sendo uma contraindicação relativa. O que isso significa? Se eu precisar muito do acesso arterial, ele for realmente importante para minha tomada de conduta, né? Ele vai me fornecer uma informação essencial, assim, indispensável. Eu preciso dessa informação para conseguir oferecer o tratamento adequado para o meu paciente. Então, eu vou acabar fazendo mesmo com o risco de um sangramento maior devido à anticoagulação. Isso daí acaba, às vezes, puxando nossa orelha para a gente sempre fazer indicações corretas. Se a gente indicar um procedimento quando ele realmente for necessário, né? E a gente acabar refletindo mesmo quando eu puder contraindicar um procedimento se ele não for muito útil para mim, né? Agora, terminando o capítulo do acesso arterial periférico, nós vamos entrar no acesso venoso central. O acesso venoso central ele tem algumas indicações. As principais delas são indicações: a aferição, né, a monitorização da pressão venosa central, a infusão de soluções cáusticas, irritantes ou hiperosmolares, né, soluções que não poderiam ser introduzidas pelo acesso venoso periférico. Hemofiltração, hemodiálise, os pacientes renais crônicos e assim por diante, né? Os pacientes com intoxicação e assim por diante.
Nutrição parenteral prolongada, né? Quando tiver um paciente que depende da nutrição parenteral por meses, né? Várias semanas, meses ou até anos, eu não vou fazer isso por um acesso venoso periférico, né? Quimioterapia, uma indicação também clássica, e a reposição rápida de fluidos. Isso especificamente, né? Não especificamente, mas mais comumente no trauma, né? Uma indicação já na sala do trauma, né? Quando eu preciso fazer uma reposição rápida e volumosa, né? Grande de volumes, né? De fluidos, né? Isso precisa ser de maneira de um débito rápido, né? De administração. Então, quais são as nossas principais veias? A veia subclave, a veia jugular interna e a veia femoral. A veia femoral, ela acaba ficando meio que secundária, porque ela está relacionada a uma maior taxa de complicações, um maior risco de complicações, né? Nas fontes em que eu fui pesquisar, a gente observa que ela tem maior risco, né, de trombose relacionado ao catéter, maior risco de infecção, e o maior risco de você, ao tentar acessar a veia femoral, você fazer uma punção arterial acidental, né, o que é uma complicação grave, porque daí vai ser mais difícil de você conseguir conter o sangramento arterial, né. Então, ela está mais relacionada a essas complicações, né. Por isso, em geral, a gente sempre vai tentar uma veia subclave ou uma veia jugular interna primeiro, né, antes de uma veia femoral. Contraindicações do acesso venoso central. Infecção novamente, então vocês observam que essa é uma contraindicação global, né, aos acessos vasculares. E é clássico, né, eu ainda não falei, porque é até um pouco lógico, mas uma complicação assim grave de um acesso vascular, seja qual ele seja, é de uma infecção do catéter, que pode gerar uma sepse, né, e levar o paciente a óbito, né, em última circunstância, né. E é uma condição tão grave, pessoal, e relativamente fácil de acontecer, que a gente sempre tem que tomar os máximos cuidados, né. A gente, nos procedimentos de acesso venoso periférico, acesso arterial periférico, não é assim uma indicação absoluta que você precisa fazer paramentação, lavagem cirúrgica, né, das mãos e tal, colocar campos. Mas a asepsia, a lavagem adequada das mãos, o cuidado, né, o uso de luvas, tudo isso é sempre procedimentos super importantes para já se prevenir qualquer tipo de infecção. Já no acesso venoso central, a gente faz esses procedimentos como se a gente fosse entrar numa cirurgia. É um procedimento que demanda luvas, né, especiais de cirurgia, lavagem adequada das mãos, colocação de campos cirúrgicos e assim por diante. Trombose da veia ser puncionada. Então, se a veia puncionada ela já está com qualquer grau de trombose, eu não vou fazer um acesso venoso nela. Coagulopatia, devido ao risco de sangramento. Essas são as principais, né, complicações, né? Essas são as principais contraindicações, né? Agora, complicações. Punção arterial acidental, aquela que eu já comentei, né? Eu vou puncionar a veia subclave, por acidente eu acabo puncionando a artéria subclave, né? Ou eu vou puncionar a veia jugular interna e por acidente eu pego a artéria carótida, né? São complicações graves, pessoal, e sempre dá uma taquicardia no médico quando ele acaba fazendo por acidente isso, porque às vezes pode gerar um sangramento difícil de controlar, né? O hematoma, também, outra complicação. E quando a gente fala de acessos venosos acesso venoso central superior, né, veia jugular interna, ou acesso veia subclave, é o pneumotórax, é uma complicação bastante temida, né? A arritmia cardíaca. E por que a arritmia cardíaca é uma complicação possível? Quando eu introduzo, né, o guia, após a cateterização, né, após introduzir fazer a punção, eu introduzo o guia que vai servir justamente de caminho, né, para o meu catéter. Eu vou introduzindo o guia até chegar no átrio direito. Quando eu chego no átrio direito do paciente, eu vou causar um leve distúrbio da condução elétrica do coração.
que vai mostrar no eletrocardiograma, né, no monitor, um leve distúrbio ali que a gente fala que é uma arritmia. Causou uma leve arritmia, né, que logo se normaliza. Mas no paciente grave, que está em situação aguda, no paciente crítico, ou até mesmo no paciente cardiopata, isso daí pode, às vezes, desenvolver uma arritmia que não se soluciona sozinha, né? Então, tem que ficar atento a isso. Por isso, a monitorização do paciente durante o procedimento é fundamental, é indispensável, na verdade. Infecção, né? O acesso venoso central, ele geralmente não é um acesso que fica pouco tempo, né? Pode ser que fique pouco tempo, mas, às vezes, a indicação dele é que é justamente para um período mais prolongado. Quanto mais tempo a gente deixa o acesso, maior fica o risco de ele gerar uma infecção, né, relacionada ao catéter. E a trombose do catéter, outra complicação também grave. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente observar o que nós chamamos de triângulo de Sidelot. O triângulo de Sidelot, ele é formado pela clavícula, que a gente observa aqui embaixo, clavícula, nesse desenho, na região cervical da paciente, e nas duas cabeças do esternocleidomastoide, né? A cabeça mais medial, a cabeça mais lateral. Essas três estruturas formam um triângulo, e esse triângulo vai servir de região para a gente fazer a punção. Isso quando a gente fala em cateterização da jugular interna. Então, eu vou focar mais na jugular interna, porque ela acaba sendo, na rotina, né, do hospital, a veia mais utilizada. Tanto pelo acesso mais fácil, né, às vezes mais rápido, e também, às vezes, pela curva de aprendizado mais tranquila, né. Então, geralmente, é a veia que os médicos, eles aprendem primeiro e dominam mais rápido também, de maneira mais fácil, né. Então, eu trouxe aqui um vídeo também, do New England Journal of Medicine, mostrando o procedimento. Então, a gente vai dar uma olhadinha para ver a realização dele. Confirm the needle insertion site again. Generally, it is at the apex of the triangle, just lateral to the carotid pulse. During needle puncture, palpation of the carotid artery can be maintained with the non-dominant hand. In the patient who is awake or minimally sedated, the skin should be infiltrated with a local anesthetic, such as 1% lidocaine, with a 25-gauge needle to help minimize pain on insertion of the catheter. Using the insertion needle, approach the site at a 45-degree angle from the coronal plane, with the long axis of the needle directed toward the ipsilateral nipple. Puncture the skin at the apex of the triangle at the medial border of the sternal head of the sternocleidomastoid muscle, entering just lateral to the carotid pulse. Advance the needle while applying gentle suction to the syringe. Continue to aim toward the ipsilateral nipple at a 45-degree angle to the skin, avoiding penetration into the deep tissues of the neck. Typically, the vein is accessed at a depth of less than 1/2 inch, or 1.3 centimeters. When using ultrasonography, watch for the shadow of the needle to appear on the image. The needle can then be followed into the vessel with ultrasonographic guidance. When the internal jugular vein is entered, a flash of venous blood is obtained. Because of the collapsibility of the vein, this commonly occurs while the needle is being withdrawn, which tempts the vein. Once the needle has entered the vessel and steady blood return has been obtained, maintain a steady position of the needle with the non-dominant hand while gently removing the syringe. Dark, non-pulsatile flow confirms access to the vein. Once the needle is in the vein and free flow of blood has been obtained, employ the introducer. Using the introducer, advance the curved end of the guide wire through the needle. An assistant should watch the monitor, looking for signs of arrhythmia during advancement of the guide wire. Arrhythmias indicate that the wire has reached the heart. If arrhythmias occur, withdraw the wire slightly until they cease. After the guide wire has been inserted, withdraw the needle, leaving the guide wire in place. As the needle exits the skin, be sure to grasp the guide wire at the skin. At this point, only the wire remains in place. Using an 11-blade scalpel, make a small superficial incision at the entry point of the wire
to facilitate passage of the dilator through the skin. Be careful not to cut the wire. Place the dilator over the guide wire, being certain to maintain control of the wire at all times in order to prevent a wire embolism, and advance the dilator 1 to 2 centimeters by holding it close to the tip and rotating it. Be careful not to introduce a bend or kink in the guide wire. Remove the dilator, anticipating increased bleeding. Maintain a grasp on the wire. A 4x4 gauze pad can be applied to the insertion site to minimize blood loss. Once again, only the wire remains in place. Now, feed the catheter over the guide wire, being certain to maintain control of the external end of the wire before advancing the catheter through the skin. This usually requires that the wire be pulled slightly out of the patient until the external end of the wire extends out of the catheter hub and can be grasped. While grasping the external end of the guide wire, advance the catheter over the wire using a rotating motion. If resistance is met, the tract may not have been adequately dilated. Remove the catheter and try again to insert the dilator. Insert the catheter to a depth that places the tip at the junction of the superior vena cava and the right atrium. Remove the guide wire and check for blood return in all ports. Flush all ports, place caps on the hubs, and secure the line in place. Apply a sterile dressing. Obtain. Então, pessoal, vocês observaram que existe uma série de passos, é um método de aplicação do acesso venoso central. Como eu comentei, o guia ele serve para ser justamente o caminho. Então, é um pouco mais complexo do que o acesso venoso periférico e o acesso arterial periférico, né? Após a gente fazer o procedimento do acesso venoso central, é importante a gente ter alguma certeza, algum grau de certeza de onde está posicionado o nosso catéter, a extremidade distal, né? Por isso, a indicação de fazer uma radiografia de tórax, né, em geral, que é o mais disponível, mais fácil de ser feito, né? Aqui. O que eu queria falar também importante sobre o acesso venoso central é que um recurso muito utilizado, cada vez mais difundido, é o uso do ultrassom. Ele está sendo cada vez mais fácil de ser adquirido pelos hospitais e também, às vezes, ultrassons pessoais dos médicos, né, para a realização desse procedimento. Tanto que é uma coisa cada vez mais rotineira, né, a gente observar nos hospitais o uso do ultrassom. É um procedimento que acaba trazendo muito mais segurança para o procedimento. E para finalizar, é a flebotomia. A flebotomia, ela é um procedimento cirúrgico. Então, ela é um pouco diferente. Ela não é apenas um procedimento, né, como acesso venoso periférico, acesso venoso central. Ele já demanda uma técnica cirúrgica, um método cirúrgico, e é feito, em geral, pelo cirurgião. Quando que a gente vai usar quando a gente vai indicar a flebotomia? Em geral, no contexto da emergência, quando o acesso venoso periférico ou central não forem disponíveis, por todas aquelas condições de contraindicação ou dificuldade, né, impossibilidade de conseguir um dos dois. Então, às vezes, ele vai ser a nossa terceira opção, quarta opção, dentro de um raciocínio, né, de acesso do sistema vascular. Quais são os sítios anatômicos para abordagem, né, de um procedimento de flebotomia? A veia safena magna ao nível do malelo medial, ou a veia safena magna ao nível femoral, ou ainda em terceiro, a veia basílica. São, em geral, os 3 tipos de sítios mais usados para a gente fazer a flebotomia e conseguir acessar uma veia, né? Então, ao invés de trazer um vídeo, eu trouxe várias imagens sequenciais, ilustrações, para descrever o procedimento da flebotomia e eu acredito que dessa maneira fica mais didático. O primeiro procedimento, então, é a gente identificar, a gente vai focar aqui na veia safena magna ao nível do malelo medial, né? Pela palpação, identificar qual vai ser o sítio que vai fazer a incisão para identificar a veia, para localizar se a veia safena magna.
eu palpo ali no malelo medial, na região, e identifico a veia safena magna. Após fazer isso, né, um pouquinho superior ao malelo medial, eu faço uma incisão acima, né, da anatomia, da topografia da veia safena magna, para conseguir localizar a safena magna. Com uma pinça curva, eu vou fazer o divulsionamento dos planos, né, subcutâneos, até aos poucos localizar a veia safena magna, que vai estar um pouquinho abaixo. Eu vou tentar, né, ao fazer isso, divulsionar abaixo da veia safena magna também, para isolá-la. Pegar um segmento dela que seja livre, né, em todos os planos, superior, inferior, lateral e medial, para que eu possa manipulá-la de maneira adequada, né, como a gente observa aqui nesse procedimento também. Após fazer isso, com uma pinça reta, eu vou isolá-la, né, então eu vou introduzir ela por baixo, inferiormente, e isolá-la, né, trazer ela um pouquinho para cima, para que ela fique visível e fique livre das outras estruturas. E aí, em seguida, que vai iniciar o meu procedimento de cateterização da veia a partir dessa incisão, né? Então, vou abrir um pouco a incisão, estou mostrando a veia safena magna ali. E o meu próximo passo vai ser pegar 2 fios e a região distal, eu vou fazer um nó nela, como é observado na letra C. Na região distal, na região proximal, desculpa, eu não vou fazer esse nó, mas eu vou manter o fio ali, e também pinçado com uma pinça, né, para impedir que ele se perca, né. Então, ou seja, retomando, eu vou fazer um nó apenas na extremidade distal da veia safena magna, né, que eu selecionei ali, né, do segmento. Justamente para interromper o fluxo de sangue, né. Então, eu vou fazer esse sangue na extremidade distal. Após fazer isso, eu vou fazer uma pequena incisão na parede da veia safena magna, que vai servir de abertura de porta para eu introduzir meu catéter, né. Então, eu faço a abertura e introduzo o catéter, né, uma vez que eu consegui uma abertura adequada. Então, introduzo o catéter indo em região proximal, né, região cefálica, né. Por isso, a importância de você não fazer o nó na região proximal. Porque se você fizer o nó na região proximal, você não vai conseguir passar o catéter. Então, você mantém a extremidade proximal pérvia, para você conseguir introduzir o catéter. Mas mantém o fio ali posicionado, né, na extremidade proximal. Introduzo o catéter, seguro ali a abertura, né, com uma pinça, e até conseguir introduzir o catéter de maneira adequada. E quando eu introduzi o tanto que eu precisava, e aí então que eu vou fazer o nó na extremidade proximal. Para que esse nó? Para eu conseguir segurar o catéter. Fazer o nó de maneira adequada, de maneira que eu não obstrua, não obstrua o catéter, né? Não pode ser muito forte, mas também não pode ser muito frouxo para que não corra o risco dele se perder. Após realizar isso, eu vou desfazer o nó na extremidade distal, aquele nó para que então o fluxo sanguíneo possa ser restabelecido e a veia se torne funcional novamente. Depois disso, eu vou fechar o meu local de incisão e vou fazer mais um nó, uma sutura, um nó pequeno, né, na parte de fora, para fixar o catéter ali na pele, né, é um nó na pele. E dessa maneira eu termino uma fluidotomia. Então vocês vejam que é um procedimento bem mais invasivo, né, eu tenho que incisar, fazer a incisão da pele, tenho que divulsionar e tal. É um procedimento cirúrgico, né, que vai demandar todas as técnicas de segurança e de higiene necessárias. Mas é uma alternativa, né? Uma alternativa fica aí para a terceira, quarta alternativa, quando eu não tenho uma possibilidade de acessar as outras formas do sistema vascular. Essas foram as minhas indicações, pessoal, minhas referências.